Senhores, o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, senhor Vitor dos Santos, deu uma entrevista para a mídia Metrópolis. Eu não coloquei o vídeo aqui por problemas de direito autoral, mas o link vai estar na descrição e a imagem da entrevista vai estar o tempo todo na tela. De antemão, é preciso observar que o governador do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, do PL, é oposição ao governo Lula-PT. Logo, o pedido de apoio do governador Cláudio Castro ao governo Lula-PT, dada a visão idílica e estranhamente inocente que a esquerda tem do crime organizado, é claramente uma provocação e coloca o governo Lula-PT em uma sinuca de beco. Mas quando se trata do estado do Rio de Janeiro, a meu ver, a coisa é bem mais complicada. Afinal, é difícil enxergar com clareza a linha que separa a legalidade da marginalidade. Diante de tantos casos isolados que acontecem com frequência, em um estado onde diversos governadores, deputados, vereadores e altos servidores públicos já foram presos por envolvimento com a criminalidade e por corrupção. No início do vídeo, o secretário de Segurança Pública, senhor Vitor Santos, menciona a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF número 635, conhecida como a DPF das favelas. Bem, senhores, no ano de 2019, o Partido Socialista Brasileiro, PSB, junto com diversas ONGs, provocou o MP e o caso acabou no STF. Senhores, nós podemos, e é legítimo, tecer críticas à decisão do STF sobre a ADPF 635. Porém, vale lembrar que um juiz é obrigado a julgar sempre que for provocado. E a ação, a provocação, teve origem com o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, onde reclamava-se haver um desrespeito a direitos básicos dos moradores das favelas, quando as forças estaduais de segurança pública realizavam operações em tais localidades, visando combater o crime organizado. No minuto 1:45, o secretário de Segurança Pública, senhor Vitor Santos, coloca a esquerda contra a parede. Ele concorda com o PSB. Afinal, nas favelas do Rio de Janeiro, realmente ocorrem sistematicamente diversas ações de desrespeito aos direitos fundamentais dos indivíduos. Porém, a esquerda e a direita discordam sobre quem são os autores de tais desrespeitos. Para a esquerda, somente os servidores públicos da área de segurança desrespeitam os direitos fundamentais dos moradores das favelas. Para a direita, são os traficantes que desrespeitam os direitos fundamentais dos moradores das favelas. E se os senhores acompanham este pequeno canal, estão cientes que aqui eu defendo o liberalismo austríaco como um melhor modelo de condução da sociedade, com menos Estado e mais liberdade de ação negativa para os indivíduos, com responsabilidade. Logo, senhores, não esperem de mim uma defesa emocionada de servidores públicos, sejam eles quem forem, e menos ainda uma defesa de um grupo de indivíduos que desrespeitam a liberdade religiosa, o direito de ir e vir, a propriedade privada e a vida dos indivíduos. Da mesma maneira que hoje eu faço duras críticas à esquerda, se preciso, em um futuro governo de direita, eu os criticarei com a mesma intensidade. Dito isto, é óbvio que muitos servidores públicos da área de segurança
desrespeitam os direitos fundamentais de muitos indivíduos. Basta uma pesquisa rápida na internet para que se possa assistir vídeos que comprovam o que eu afirmo. Os chamados casos isolados que acontecem com frequência. Senhores, nunca se esqueçam que as forças de segurança pública são o braço armado do Estado, tendo como principal função garantir a arrecadação de impostos para os cofres públicos. Experimentem, por conta de uma dificuldade financeira, não dar mais dinheiro para o Estado, o IPVA, o IPTU, e estejam certos de que, em última instância, o braço armado do Estado usará de força e violência contra os senhores e tomará o seu patrimônio legitimamente conquistado. Tudo porque você não pôde dar mais dinheiro, pagar impostos para o Estado. Para um melhor entendimento do que eu digo, leiam o livro do professor Ives Gandra Martins, de nome Uma Teoria do Tributo. E os senhores entenderão que as ações do Estado que favorecem os pagadores de impostos são meramente residuais, não são o foco principal. E, senhores, se alguém de direita acusar o professor Ives Gandra Martins de ser comunista, eu creio que esse alguém ainda não entendeu o que é o liberalismo austríaco, a esquerda e a diferença irreconciliável entre as duas ideologias. E caso você ainda permaneça idolatrando servidores públicos da área de segurança, um erro que a direita cometeu durante os 4 anos do governo Bolsonaro, lembrem-se de quem, a título de só estamos obedecendo ordens, prendeu os indivíduos que estavam pacificamente nas portas dos quartéis e que, durante a pandemia, prendeu comerciantes e indivíduos que só estavam buscando um meio honesto de comprar comida. Feitas todas as críticas ao braço armado do Estado, à segurança pública, vamos aos fatos. É inegável que as facções criminosas desrespeitam diariamente todos os direitos fundamentais dos indivíduos que residem nas favelas e dos que lá não residem. Tornam a vida dos moradores um inferno, ostentam armas ilegais de guerra e com elas aterrorizam os moradores, limitam o direito de ir e vir dos indivíduos, desrespeitam a livre negociação entre os indivíduos, impõem com força e violência sua vontade dentro do território que dominam, desrespeitam mulheres, idosos e crianças, desrespeitam a propriedade privada e, por fim, desrespeitam o direito à vida daqueles que ousam confrontá-los. Logo, senhores, é estranho o PSB atribuir somente e em maior grau aos servidores públicos da área de segurança o desrespeito aos direitos fundamentais dos indivíduos que residem em favelas e que residem no Rio de Janeiro. Isso é uma mentira. Reparem que o Estado e o crime têm algo em comum. Ambos têm o domínio de um território, ambos usam de força e violência contra quem se recusa a dar-lhes mais dinheiro, ambos interferem na livre negociação entre os indivíduos e ambos impõem suas leis aos indivíduos, porém, não as cumprem. Porém, senhores, nem todos os servidores públicos da área de segurança atuam na marginalidade. Porém, todos os membros de facções criminosas atuam na marginalidade. Isto é um fato. E eu tenho certeza que a maioria dos que hoje residem em favelas, sob o jugo das facções criminosas, preferiam viver sem tais criminosos e, caso tivessem que escolher, prefeririam viver perto de um quartel ou uma delegacia, caso isto lhes garantisse segurança e paz de fato. No minuto 2:30, o secretário, senhor Vitor Santos,
menciona uma questão levantada pelo Partido Socialista Brasileiro, a letalidade policial. E, senhores, imaginem um grupo de servidores públicos da área de segurança se deparando com um grupo de marginais fortemente armados. O marginal não tem nenhum compromisso com a segurança da população. Eles irão atirar e dane-se quem estiver na frente. O servidor público da área de segurança, ao se deparar com um grupo de marginais armados, terá de pensar em preservar a própria vida, preservar a vida dos moradores das favelas e se defender da injusta agressão que está sofrendo. Em um cenário como este, é claro que o servidor público já começa em desvantagem. Logo, senhores, para que o número de vítimas inocentes de balas perdidas diminuísse nas favelas, bom seria que a esquerda exigisse que os marginais não atirassem nos servidores públicos da área de segurança. Mas vale lembrar que a esquerda brasileira reconhece e respeita o que chamam de lei da favela. Basta lembrar que uma ministra do atual governo, durante um passeio de moto dentro de uma favela, andava na garupa, sem capacete. Quando questionada, disse tratar-se da lei da favela, onde os traficantes proíbem que os motociclistas usem capacete quando transitam em seu território. Senhores, se até uma ministra do Estado brasileiro reconhece e respeita a lei da favela, o que nós, pobres pagadores de impostos, proibidos de ter ferramentas legais de autodefesa, podemos fazer? Diante dos três tipos de poderes existentes, o político, o militar e o religioso, é fato que o poder bélico, o monopólio da aplicação da violência no Brasil, é dividido entre o Estado e as facções criminosas. E resta aos indivíduos pagar impostos para o Estado e para as facções criminosas, e se virar com o pouco que lhe sobra para tentar sobreviver. No minuto 3:20, o secretário senhor Vitor Santos mais uma vez coloca a esquerda e o próprio STF contra a parede. É um jogo de palavras perfeito. Ele usa uma figura de linguagem chamada litote. Sugiro que os senhores pesquisem o que significa litote e entenderão o jogo semântico do senhor Vitor Santos. Ao afirmar que o STF proibiu as operações, aparentemente o senhor Vitor Santos exime o Tribunal de Culpa por limitar a ação das forças de segurança pública. Porém, logo em seguida, ele confronta os princípios da ostensividade e excepcionalidade. Perfeito. É quando ele joga no colo do STF o dever de determinar o que é excepcional dentro da realidade do estado do Rio de Janeiro. É perfeito. E, senhores, em especial os homens que assistem a este canal, reparem que a estrutura da argumentação do secretário de Segurança, senhor Vitor Santos, aplica-se a outros casos que vivemos atualmente. Reparem que existe uma crescente ação de criação de leis onde legitima-se a inversão do ônus da prova quando as partes envolvidas são um homem e uma mulher. E, nesses casos, basta a palavra da mulher para que, prima facie, um homem seja considerado culpado e preso. Logo, senhores, a menos que o fato de um indivíduo ser mulher lhe confira a impossibilidade de mentir, é óbvio que uma legalidade onde o ônus da prova cabe a quem é acusado poderá gerar diversos casos de falsas denúncias. Pelo que eu saiba, qualquer indivíduo, independente do seu sexo biológico, de sua idade, de suas crenças, é capaz de mentir. Sendo assim, como medida de defesa,
assim como muitas mulheres alegam que todo homem é um potencial violador, é legítimo que muitos homens aleguem que toda mulher é uma potencial falsa acusadora. E quais são os ônus deste pensamento amplamente fomentado pela esquerda? A desconfiança de homens e mulheres entre si no convívio social, a ação dos homens de nunca auxiliarem mulheres que eles não conhecem e de evitarem empregá-las quando estes homens são empreendedores, o mesmo valendo para as mulheres empreendedoras. Assim como os servidores públicos, diante de um conceito subjetivo, a excepcionalidade, preferem não agir, muitos homens, diante de um conceito subjetivo de justiça, com a inversão do ônus da prova, preferem não se aproximar de mulheres que não conhecem, mesmo que estejam, em certo momento, demandando seu auxílio. No caso da agenda feminista, a esquerda brasileira tem tido êxito e contado até com o auxílio de muitos nomes da direita brasileira. Senhores, no minuto 6h50, o secretário senhor Vitor Santos diz não fazer distinção entre milícias e facções criminosas. E eu confesso que fico meio em cima do muro nessa questão. Criminoso é criminoso. E, atualmente, já existem alianças entre milícias e traficantes em diversos pontos do Rio de Janeiro. Porém, eu pontuo uma questão. Um servidor público que voluntariamente escolheu entrar para as fileiras do Estado, quando se envolve com um crime, é mais criminoso que o membro de qualquer facção criminosa. Afinal, ele está traindo a confiança da população que paga o seu salário, está fomentando uma criminalidade bárbara e ainda está colocando seus próprios colegas de profissão em risco. E, infelizmente, o envolvimento de servidores públicos, políticos e burocratas em geral com a criminalidade, suas ações questionáveis, é um fato que vem se perpetuando desde a época do primeiro chefe de polícia do estado do Rio de Janeiro, o senhor João Batista de Sampaio Ferraz, o Cavanhaque de Aço, passando pelo Tenório Cavalcante, o Homem da Capa Preta, Jogo do Bicho, como o senhor Vitor Santos pontua mais à frente durante a entrevista, e chegando às facções criminosas e a criação de uma facção criminosa que, prima facie, seria composta por servidores públicos da área de segurança, as milícias. E a exemplo do que aconteceu com o Cavanhaque de Aço, muito desses burocratas e servidores públicos que decidiram agir como criminosos têm como destino final algum cargo eletivo, a política. No minuto 7h49, o secretário senhor Vitor Santos fala sobre as guerras entre facções por domínio territorial, coisa que acontece não só no Rio de Janeiro, mas em diversos estados brasileiros. E vale pontuar que, em São Paulo, com o domínio da criminalidade por uma só facção, que muitas vezes conta com o auxílio de servidores públicos da área de segurança que escolheram se corromper, tais confrontos são inexistentes, não graças à ação estatal, mas graças ao predomínio de uma só liderança naquele estado. Uma triste realidade. E aqui eu vou, mais uma vez, desagradar a muitos que situam-se à direita no espectro político. Senhores, leiam o livro Ação Humana, de Ludwig von Mises, página 832, um capítulo de nome A Interferência Direta do Governo no Consumo. E pesquisem também a Emenda 18, a Lei Seca dos Estados Unidos. O meu ponto é o seguinte: existe uma proibição estatal
de que os indivíduos possam consumir as chamadas drogas ilícitas. Porém, os indivíduos voluntariamente continuam a consumir tais drogas ilícitas. E o resultado dessa proibição é o mesmo que se viu nos Estados Unidos com a lei seca. O crescimento de grupos criminosos dispostos a suprir a demanda existente por drogas ilícitas, o confronto bélico de tais grupos entre si e com as forças de segurança pública, a corrupção de burocratas e políticos, o sofrimento da população e o crescimento do poder econômico de tais grupos criminosos. E é óbvio que com o crescimento do poder econômico, esses grupos acabam por entrar na política. Foi o mesmo com o Pablo Escobar. Alguns diriam que os semelhantes se atraem. Porém, eu enxergo que a busca pelo poder político é, na realidade, uma tentativa de expansão dos negócios ilícitos que comandam. Então, senhores, como o próprio secretário senhor Vitor Santos menciona, hoje as forças de segurança pública tiram o João Pé de Porco do poder e amanhã está lá o João Pé de Vaca, ou seja, não adianta nada. A grande questão do liberalismo austríaco, que eu defendo, é que seu êxito não pode ser visto em partes, somente no todo. Se queremos defender mais liberdade e menos Estado, em algum momento teremos que defender liberdades que vão contra nossas crenças e princípios. Eu nunca ingeri bebidas alcoólicas. Porém, sou contrário a que se proíba sua venda e comercialização. Mesmo ciente que muitos indivíduos enchem a cara, pegam um carro e causam tragédias. Eu nunca tive uma arma de fogo. Porém, sou favorável a que seja facultado aos indivíduos, dentro de rígidas premissas, que tenham tal instrumento para que possam se defender. Da mesma maneira, eu sou contra o Estado proibir um indivíduo de causar males a si mesmo, seja consumindo açúcar em excesso, seja fumando um cigarro convencional, seja se embriagando, seja usando drogas ilícitas. Porém, senhores, tal liberdade deveria vir acompanhada da não geração de externalidades indesejadas aos demais por tais consumidores de drogas lícitas ou ilícitas. Se o indivíduo deseja consumir determinadas substâncias, que tenha tal direito, porém, sem ter o direito de que suas necessidades médicas, oriundas do vício que voluntariamente escolheu ter, sejam pagas pelos demais membros da sociedade. Se o indivíduo, em uma crise pelo uso de substâncias, toma uma ação violenta contra outros indivíduos, que as vítimas de sua ação inconsequente possam legitimamente se defender sem consequências legais. Resumindo, que cada um tenha o direito de fazer o que bem entender da própria vida, desde que arque com os ônus e bônus de suas escolhas. E quanto às crianças, que muitos usam como justificativa para a intervenção estatal nos hábitos de consumo dos indivíduos, vale lembrar o que eu já disse em outros vídeos. A responsabilidade sobre a criação dos filhos é dos pais, o indivíduo macho adulto, antigamente chamado de homem, e o indivíduo fêmea adulta, antigamente chamada de mulher, que voluntariamente escolheram manter relações íntimas, cientes que de tal relação geralmente surge uma terceira vida, um terceiro indivíduo, chamado de filho ou filha. Logo, cabe aos pais o papel de educar, de suprir as necessidades dos próprios filhos, de mantê-los longe dos perigos e dos maus costumes,
seja o consumo excessivo de açúcar, de álcool ou de drogas ilícitas. E, senhores, cada um, segundo seus princípios, enxerga algo como sendo prejudicial a si e aos demais. Se cada um recorrer ao Estado para proibir o outro de fazer algo que julgue prejudicial, então nada mais será permitido, salvo dar-se mais dinheiro para o Estado para que ele imponha todas as proibições. E melhor e mais eficiente do que proibir é convencer alguém de que algo não é conveniente. Dá mais trabalho, porém é mais eficaz. No minuto 13, o senhor secretário Vitor Santos menciona que as redes sociais amplificam a sensação de insegurança existente no estado do Rio de Janeiro. E, senhores, tenham sempre em mente que a mente de um servidor público terá um funcionamento diferente da mente de um empreendedor, de alguém que não vive de dinheiro. O servidor público é condicionado para obedecer a uma hierarquia que tem em seus mais altos cargos indivíduos que geralmente querem controlar a população. População também chamada de pequenos tiranos, que querem cada vez mais privilégios para si e para o grupo de interesses do qual fazem parte, e que querem que o povo pague, sem reclamar, por seus privilégios. E eu repito o que venho dizendo há algum tempo. As redes sociais, a internet, o avanço tecnológico são ferramentas que causam uma verdadeira mudança na vida do homem comum, uma mudança que nenhuma revolução é capaz de causar. Caso não entendam o que eu digo, leiam o livro A Anatomia das Revoluções, de Crane Brinton, e verão que o avanço tecnológico sempre causa uma ruptura no paradigma vigente e que, com o tempo, um novo grupo se adona de tal avanço tecnológico e utiliza-o em desfavor do povo. É óbvio que a sensação de insegurança existente no Rio de Janeiro não é fruto da interação entre os indivíduos, proporcionada pelas redes sociais. Ela é fruto da ação voluntária e propositada de alguns grupos, visando o próprio enriquecimento e aumento de poder, de uma população submissa e muitas vezes de moral duvidosa. E nesse bolo todo, alguns poucos insubmissos decidem agir marginalmente em busca de seus próprios interesses. Mas, senhores, quando olhamos quem são os que fazem as leis, que determinam o deôntico, que são elevados ao poder pelo povo, questionamos: a política é reflexo do povo ou o povo é reflexo da política? Logo, senhores, a questão não é um MC que faz uma música de péssimo gosto, onde enaltece a criminalidade. A questão é como pode existir, por décadas, uma criminalidade que só faz ter aumentado de poder nas barbas do Estado. Se não existisse essa criminalidade, seja por ineficiência ou conivência do Estado, não haveria inspiração para o tal MC fazer suas músicas questionáveis. Façamos um exercício de honestidade intelectual. Qual era a ideologia política dos últimos governadores do estado do Rio de Janeiro que acabaram presos? Dos últimos governadores do Rio de Janeiro, qual foi a única que não foi presa? Quais acusações pesam sobre o atual governador do estado do Rio de Janeiro? Qual político, com cargo executivo e legislativo, inspira sua confiança para gerir o seu dinheiro? Respondam estas perguntas com honestidade para si mesmo e saberão responder à pergunta que eu fiz. O povo é reflexo da política ou a política é reflexo do povo?
Eu creio que desde o ex-presidente Bolsonaro, associado com a evolução tecnológica chamada de internet e redes sociais, existe um movimento em curso onde a política vai ser obrigada a realmente refletir o povo. Um povo mais alinhado com os valores religiosos, que quer ter o direito de legítima defesa, que ainda está aprendendo o que é liberdade de ação negativa, que gosta de ter sua propriedade privada sem a obrigação irracional de função social, que quer pagar menos impostos, que não quer sustentar algum tipo de mérito que burocratas e servidores públicos clamem ter. Porém, essa parcela da população que está alinhada com a direita ainda precisa se desvencilhar da idolatria que tem em relação a servidores públicos, políticos e qualquer um que se aproveite da pauta de direita visando unicamente chegar ao poder. Lembrem-se, senhores, de quantos nas últimas eleições foram eleitos na esteira do ex-presidente Bolsonaro, alegando que eram defensores das liberdades e que hoje estão em silêncio ante os atropelos do STF, que estão votando com o governo Lula-PT sempre que alguma emenda é liberada. Quantos que alegavam defender a pauta dos evangélicos se bandearam para o lado do atual governo? A direita brasileira está em tardio processo de formação. Precisa estudar o conservadorismo, o liberalismo, para que não caia no canto da sereia, para que possa ver além das propostas superficiais que muitos candidatos a paladinos da direita fazem diariamente. Cito, por exemplo, os CAQs, que votaram em muitos servidores públicos da área de segurança, crendo que eles defenderiam suas pautas, acreditando existir uma convergência de interesses, uma identidade em comum entre ambos. E a realidade mostrou justamente o contrário. Que nas próximas eleições, no caso dos CAQs, eles deem preferência para votar em quem defende a pauta armamentista e que não seja servidor. Senhor, resumindo minha percepção da entrevista concedida pelo secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, senhor Vitor Santos, à mídia Metrópolis, vamos lá. Os atores envolvidos na chamada retomada dos territórios do Rio de Janeiro, dominados pela criminalidade, são o STF, atualmente acusado parcialmente de atentar contra as liberdades e de ser o garantidor do moribundo governo Lula-PT. O próprio governo Lula-PT, acusado por muitos de ser inerte no combate à criminalidade. O prefeito, senhor Eduardo Paes, sobre quem farei um vídeo sobre questões que eu acho questionáveis. O governador Cláudio Castro, que enfrentou sérias acusações e que teve todos os processos contra si encerrados pelo STF. E some-se a tudo isto a necessidade de uma limpeza dentro das instituições públicas em geral. Por fim, uma coisa me chamou a atenção na fala do secretário senhor Vitor Santos. Foi quando ele mencionou o jogo do bicho, os bicheiros, de certa forma equiparando-os aos demais grupos criminosos. Senhores, não é segredo para ninguém que existe uma ligação visceral entre o jogo do bicho e as escolas de samba, sendo o carnaval um daqueles momentos onde não se enxerga a tênue linha que separa a contravenção, a marginalidade do Estado. Por quantas vezes, na Sapucaí, as mais altas autoridades do Estado estão assistindo aos desfiles, custeados com dinheiro público, com os seus impostos,
ao lado de indivíduos procurados pelo Estado, servidores públicos, chefes do executivo, membros dos três poderes, na mesma festividade onde estão presentes criminosos procurados. E em havendo uma ligação visceral entre a contravenção, o crime, com as escolas de samba, como pode um servidor público, um chefe de poder, ser membro de tais escolas de samba, dirigente delas ou amigo de quem as dirige? Assim como existe no Brasil uma dificuldade de distinção entre a coisa pública e privada, existe uma dificuldade, em certos momentos, de distinção, de separação do que é moral e imoral. Vide no último vídeo que eu postei aqui neste canal, onde eu mostrei para os senhores que um certo deputado do PT pretende aumentar o imposto sobre a cerveja e que esse dinheiro seja usado para custear o carnaval. Senhores, o vídeo foi longo, eu agradeço a quem teve a paciência de ficar até o final. Em caso de dúvidas, fiquem à vontade para deixá-las nos comentários e eu responderei com educação, de maneira objetiva, sempre. E é só isso. Agradeço aos senhores que tiveram a paciência de assistir este vídeo até o final. Desejo que tenham uma semana excelente. Muito obrigado a todos.